Olá, como vão? Quem só confirmar aqui, peraí, agora sim. Olá, espero que todos estejam bem. Quem fala aqui é a professora Paula Porto, sou a professora orientadora do EP3, aqui do campus de Niterói, curso de Direito. Estamos aqui novamente na trilha. Hoje a nossa trilha será sobre o tema Juizados Especiais Criminais, composição dos danos, aqui está dados civis, né? Vou alterar aqui, dos danos civis e transação penal. E vamos conversar um pouquinho sobre esse rito, né? Rito sumaríssimo. Só lembrando, eu acredito que na primeira trilha eu tenha conversado com vocês a respeito dos tipos de procedimentos que o Código de Processo Penal traz, que é o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Ele faz essa previsão, sendo que o procedimento sumaríssimo foi remetido à Lei 9.099. Deixa eu apresentar aqui para vocês, acredito que todos já conheçam, permitir, deixa eu só confirmar aqui, apresentar para vocês aqui, essa é a Lei 9.099, tá? E já deixei separado aqui a segunda parte, né, que trata no capítulo 3 dos juizados especiais criminais, ok? Na verdade, a Lei 9.099 de 95, ela trata tanto sobre os juizados especiais cíveis e criminais. A primeira parte é toda dedicada aos juizados especiais cíveis, né? E a partir do artigo 60, que está aqui, é que ela é dedicada aos juizados especiais criminais. Já começando aqui com o artigo 60, que foi alterado pela Lei 11.313, né? O juizado especial criminal, promovido por juízes togados ou togados e leigos, tem a competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, né? Então, qual é a ideia desse juizado especial criminal, né? E por que a ideia do procedimento sumaríssimo? A ideia de que nos crimes de menor potencial ofensivo teria um procedimento mais célere, mais simplificado, visando ter mais oralidade ao invés de mais documentos, mais procedimentos complicados, né, para que seja efetivamente, atenda a sociedade, que efetivamente houve algum tipo de dano, que dê essa resposta à sociedade, porém um pouco mais simples, tendo em vista o potencial ofensivo do crime que em comento, né? Então, peraí, volta aqui, artigo 60. Os crimes, as infrações penais de menor potencial ofensivo. No artigo 60, ele não diz, ok, menor potencial ofensivo, mas o que representa esse menor potencial ofensivo? Vai estar aqui no artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, para eu ter uma noção do que vem a ser esse crime, ah, de menor potencial, esse delito criminal de menor potencial ofensivo, eu tenho que ir primeiro lá no tipo penal. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, já deixei mais ou menos aqui aberto. Então vamos aqui, ó. Quer ver? Vou pegar o artigo 138, que é o artigo que trata, inicia aqui os crimes contra a honra, né? A calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato dele é definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ora, esse aqui é um crime de competência do juizado especial criminal, que eu tenho que ver a pena máxima, ok? Deixa eu pegar aqui um outro aqui aleatório, por exemplo. Vamos pegar aqui o bullying. Pegar intimidação sistemática ao bullying, 146A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente,
por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena: multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Opa, peraí, cadê aqui? A princípio, só o 146A, essa é a pena. Mas se a intimidação sistemática virtual, o cyberbullying, eu já tenho uma outra aqui, ó. Parágrafo único, se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online, isso aqui vejam que é uma lei extremamente recente, né, 14.811 de 2024, ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, reclusão de 2 anos a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Ora, aqui eu já vejo que a pena máxima é 4 anos, então não cabe juizado especial criminal, tá? E todos os demais tipos penais que nós temos aqui, podemos ver. Podemos ver com relação a questão de outros crimes que estejam aqui. Deixa eu só tirar a notificação de WhatsApp aqui, que fica tocando no meu relógio, para poder dedicar toda a atenção aqui com vocês, ok? Pois bem, então, essa é a ideia que a gente vai ter de início, né, do que vem a ser esse juizado especial criminal. Primeiro, tem um juízo próprio que vai atuar, né, através desses juízes togados ou togados e leigos, né, toda vez que eu tiver uma infração penal de menor potencial ofensivo. Pois bem, voltando aqui, e agora vos apresento, deixa eu ver se meu material está pronto aqui, está. Já coloco aqui para vocês, tem um material que ele é dividido em duas partes. Uma primeira parte eu fiz com base no livro de acho que foi Eugênio Pacelli, e a segunda parte, que é a mesma matéria, mas com base no livro de Aurí Lopes Júnior. Então, eu vou começar a ler pelo Pacelli, mas se vocês tiverem, depois eu disponibilizo para vocês, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver nos demais. Aqui, ó, só para mostrar aqui para vocês, essa primeira parte eu fiz aqui com base no livro do Pacelli, e a partir daqui, que repete, né, a introdução, olha só. A partir daqui, ó, introdução ao juizado especial. Isso aqui eu fiz essa semana, que é o livro de 2025, com base no livro do Aurí Lopes Júnior. Que vocês vão ver, por exemplo, olha só, começando aqui, que era a segunda parte do meu material para vocês acompanharem. Deixa eu só continuar aqui acompanhando. Ah, os juizados especiais criminais foram criados pela Lei 9.099, já expliquei isso aqui para vocês, e nessa perspectiva de um rompimento efetivamente com a estrutura do processo penal, e era uma estrutura de um processo penal que não permitia a negociação, não permitia, era só acusar e condenar e julgar, e não tinha possibilidade de instrumentos ou medidas despenalizadoras e descarcerizadoras, né? E ele vem como um divisor de águas no âmbito do processo penal, né? Os juizados especiais criminais, para dar celeridade, dar mais dinamismo e uma resposta à sociedade nesse sentido, né? Introdução de um espaço negocial no processo penal. Ok? Aqui, ó, a base constitucional vai estar no artigo 98, inciso 1 da Constituição. E quais são os princípios orientadores ou norteadores desse juizado especial criminal? Que vai estar aplicado lá no artigo 62 da Lei 9.099. Vou ler aqui para vocês e vocês acompanhem aí, por favor, no material. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação da pena não privativa de liberdade. Então, vejam, aqui ele está simplesmente delimitado aquilo que o próprio artigo 62 nos traz como os princípios orientadores dos GCRIMs. Eu estou falando o tempo todo de Juizado Especial Criminal, mas também tem a abreviatura de GCRIM. Se a gente for pegar aqui lá no início do material, do outro material que eu coloquei, né, isso é só um complemento ao outro, né? Tá exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, o que que é os juizados especiais criminais? Eu vou ter tanto na Justiça Estadual e no Distrito Federal, que vai estar lá no artigo 98, caput da Constituição, quanto também na Justiça Federal, tá? No artigo 98, parágrafo 1º, também da Constituição Federal. Os critérios repete exatamente o artigo 62, que eu já tinha dito para vocês: oralidade, formalidade, simplificação, economia processual, celeridade, e as finalidades, que é a segunda parte. Aqui nesse material ele dividiu entre critérios e finalidades para vocês, né? A reparação do dano à vítima, que é muito interessante isso, por mais que tenhamos lá no Código de Processo Penal, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês verem. É o 397? Não. Olha só, vou colocar aqui para vocês o Código de Processo Penal, só para vocês terem uma ideia do que eu quero falar. O 387, ele vai falar sobre a sentença condenatória no rito ordinário e sumário do Código de Processo Penal, ok? Ao proferir a sentença condenatória, o juiz mencionará as circunstâncias agravantes, atenuantes, mencionará as circunstâncias apuradas, aplicará as penas de acordo com essas conclusões, e isso é o que me interessa nesse momento da conversa. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Vejam, há essa previsão legal no Código de Processo Penal para os procedimentos ordinários e sumários, tá? Mas aqui, na 9.099, ela tem essa perspectiva logo de cara, porque vocês vão ver que vai existir audiência preliminar, que já visa, olha, tem composição civil, porque houve um dano, e toda vez, normalmente, quando a gente tem algum tipo de dano, o que que a gente busca? Uma reparação civil, é isso que nos importa, né? Eu tive, seja um dano moral, seja algum dano material, e a gente vai buscar essa reparação civil. Por isso que a juizado especial, quando a gente olha efetivamente as suas finalidades, busca eminentemente a reparação do dano causado à vítima, né? E não simplesmente lá no final, depois toda a instrução processual, conforme é visto lá no Código de Processo Penal, e somente na sentença que vai se definir um valor mínimo. Aqui eu já posso tentar buscar essa reparação. Outra questão das finalidades: buscar a imposição da pena não privativa de liberdade. Houve um dano, sim. A pessoa deve sim ser penalizada, mas será que sempre vai ser com a pena restritiva, a pena privativa de liberdade? Não posso substituir essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Será que ela não vai atingir o mesmo objetivo? Né? Então, há justamente, olha aqui, repete, um rompimento com a estrutura tradicional do processo penal, com foco em medidas despenalizadoras, né? E descarcerizadoras, e, obviamente, a introdução de um espaço negocial no processo penal. Ok? Aqui, ó, mais uma vez trazendo para vocês o conceito que eu já li para vocês no artigo 61 da 9.099, né? São as infrações de menor potencial ofensivo. O que que significa essa infração de menor potencial ofensivo? Os crimes com pena máxima até 2 anos, tá?
com ou sem multa, a multa não vai importar. As contravenções penais também estão incluídas no rol de competências do GCRIM. Importante que eu não falei para vocês, eu não li para vocês, é o parágrafo único do artigo 60, que vai dizer o seguinte: na reunião de processos perante juízo comum ou o juízo do júri decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. O que que acontece? Vai ter situações que são fatos que podem ocorrer vários crimes, que esses crimes vão ter algum tipo de conexão ou continência. Onde que eu vou encontrar a ideia de conexão e continência? Vou explicar aqui para vocês que são regras que determinam a competência. Rapidamente aqui, eu vou só mostrar que isso é matéria de processo penal 1, aqui, ó. Entrei no Código de Processo Penal aqui para vocês. Competência, está lá no título 5, a partir do artigo 69. Determinará a competência jurisdicional. Houve um fato delituoso, como é que vai se dar esse devido processo legal? Primeiro, pelo lugar da infração, pelo domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, e isso aqui que eu quero explicar rapidamente para vocês, a prevenção ou foro por prerrogativa de função. Eu acredito que todos já devam ter passado por isso, né? É um crime cometido por um parlamentar, um deputado federal. Olha aí, o foro por prerrogativa de função já vai ser delimitado a competência ou então a própria natureza da infração. Vejam, é um crime doloso contra a vida. Qual vai ser a competência? Nós já sabemos que a própria Constituição Federal já delimita, vai ser o Tribunal do Júri. Ok? A partir daqui do capítulo 1 desse título 5, começa a explicar cada um dessas definições de competência. Competência pelo lugar da infração, artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. No caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Aí aqui embaixo eu vou ter a explicação quando for a competência pelo domicílio ou residência do réu, a competência da natureza da infração. Vejam, eu tenho que verificar todas essas situações. Por exemplo, aqui, ó, o 74. A competência da natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do júri. Então, houve um assassinato aqui em Niterói. Eu tenho que ver a questão do local e ainda da natureza desse delito. Né? Então, isso tudo vão ser as regras de definição e fixação de competência. Ok? E aí eu entro aqui nessa perspectiva do que vem a ser a competência por conexão ou continência. A competência será determinada pela conexão, se ocorrendo duas ou mais infrações, que foi o exemplo que eu dei para vocês, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo, lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Segunda possibilidade de conexão, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. E terceiro, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, essas aqui são as três possibilidades que a gente vai ter de conexão. Vou ter a possibilidade de competência, a fixação de competência de continência quando? São duas só possibilidades. Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. No caso da infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, segunda parte e 54 do Código Penal. Só uma atenção aí que houve alteração desses dois artigos aí do Código Penal, tem que fazer uma releitura. Mas o que me importa dizer aqui? Me importa dizer que tanto as regras de conexão quanto continência, a gente está lidando com mais de um crime, ou mais pessoas nesse sentido.
Imagina que tem um crime com um concurso de pessoas e uma tem foro de prerrogativa de função e a outra não. Então, é justamente isso que o artigo 60 está dizendo, o parágrafo único do artigo 60 está dizendo. Na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrente de aplicação de regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e o da composição civil. Imagina que tenha um homicídio e mais um delito que seja de competência do juizado especial criminal. O que pode se fazer? O tribunal de júri vai puxar para ele e ele vai julgar todos os crimes. Só que o tribunal do júri vai poder aplicar os benefícios, as regras do juizado especial criminal naqueles crimes que seriam dele, né, de competência do GCRIM. É nesse sentido que a gente está falando sobre a regra geral do parágrafo único do artigo 60, tá? Pois bem, deixa eu continuar aqui. Então, por isso que eu tive que passear aqui com vocês para explicar, até mesmo para relembrar. Acredito que todos já tenham visto isso, mas é bom que a gente relembre as regrinhas de fixação de competência que foi dada no processo penal 1 ou parte geral, né? Pois bem, então o processo consensual, né, eminentemente consensual, que é os processos que tramitam no juizado especial criminal através desses institutos despenalizadores. Quais os institutos que foram trazidos pela Lei 9.099? A transação penal, que está lá no artigo 76, a suspensão condicional do processo, que está no artigo 89, a reparação do dano como renúncia do direito de queixa ou representação, que a gente vai chamar de composição civil, a gente vai ter um slide aqui explicando um pouco mais sobre isso, que está prevista no artigo 74, parágrafo único. E a representação de lesão corporal dolosa e leve, né, que também pode acontecer, é prevista lá no artigo 88. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é importante, por mais que tenha essa perspectiva de celeridade, de informalidade, enfim, de ser um processo que visa a economia processual, aqui também deve se ater a todos os requisitos que são exigidos para a propositura de uma ação no rito ordinário ou sumário. Quais são os requisitos? Tipicidade aparente, né? Aparência de um crime, que é aqui que a gente pode chamar de fumus comissio delicti. Então, é um fato. Aquele fato efetivamente é um crime? É um delito? É previsto? É aquela ideia da subsunção, o fato e a norma do tipo penal. Ele tem que encaixar tal qual uma peça de Lego. Se não é um ato ilícito, mas é um ato ilícito civil. E não um ato ilícito que tenha previsão na lei penal, ou na lei, seja no Código Penal ou alguma outra legislação penal. Não o sendo, não cabe aqui. O juízo deve se ater a esses requisitos básicos, né, que são pressupostos ou condições de ação, tá? Outra questão, a justa causa, que são elementos ou indícios mínimos e suficientes que trazem a tipicidade, a licitude, a culpabilidade. Eu gosto muito de falar da justa causa, os indícios mínimos de autoria e materialidade. Aquela pessoa efetivamente é o suposto autor do fato? Ou então, o fato efetivamente existiu e o fato efetivamente é, pode ser configurado como um crime, que é a tipicidade aparente? E se acaso não tiver nenhuma das duas, a ausência desses requisitos, a denúncia deve ser rejeitada. Então, não deve ser nem ser dado sequência nesse sentido. Pois bem, a composição civil, do que trata essa composição civil? Essa é das finalidades do juizado especial criminal, que é a reparação do dano à vítima, ao ofendido. Né? O cabimento da composição civil nos crimes de infração de menor potencial ofensivo, seja na ação penal pública condicionada, seja na ação penal privada.
Só lembrando aqui, vamos voltar aqui um pouquinho no direito processual penal, nas divisões dos tipos de ações. Eu tenho dois tipos básicos de ações: ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. A ação penal pública se subdivide em ação penal pública incondicionada, quer dizer, não tem nenhuma condição para que o titular dessa ação, que é o Ministério Público, possa oferecer a denúncia. E aí volta aqui naquela organograma, se a gente for pensar assim: ação penal pública incondicionada, não tem condição; ação penal pública condicionada, que existe uma condição de procedibilidade. E qual condição? Pode se subdividir a representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça. Do outro lado, aqui embaixo, eu vou ter ação penal de iniciativa privada, que ela se subdivide também em três, que vai ser ação penal privada propriamente dita, que é quando precisa, para seu processamento, ser oferecida uma queixa-crime; ação penal privada personalíssima, que só existe uma hipótese, que está lá no artigo 236 do Código Penal; e ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então, só para a gente relembrar essa questão dos tipos de ações penais que nós temos aqui previstos no nosso sistema processual penal, tá? Então, aqui, volto para o material: composição civil, tá? Que ela é feita normalmente na audiência preliminar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a audiência preliminar para vocês aqui, tá? E quando ela é cabível aqui? Ação penal pública condicionada, quer dizer que ela precisa da representação da vítima; e na ação penal privada, tá? Há divergência na doutrina com relação, existem algumas vozes dissidentes dizendo que haveria possibilidade de composição civil nas ações penais públicas incondicionadas, tá? Mas, via de regra, somente nessas duas aqui. O efeito, deixa eu achar aqui a lei para vocês, que aí eu vou lendo a lei, se vocês estiverem estudando aí, está lá no artigo 74. Olha só, vou ler para vocês aqui. Aliás, vamos juntos. Eu gosto de ficar passeando, senão não fica muito chata a aula assim, sem visualizar. Olha o artigo 74. Ah, Vamos ler, começando aqui pelo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhado por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade. Lembra que eu falei para vocês sobre a pena não privativa de liberdade, e sim uma pena restritiva de direitos? A gente vai falar mais à frente sobre isso. Então, eu tenho uma audiência preliminar que vão estar presentes todas essas partes aqui: Ministério Público, o autor do fato, a vítima, quando possível, né? Claro, né? O responsável civil. E aí vem, artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador, sobre a sua orientação. Nós estamos falando aqui de Niterói. Eu estou tentando lembrar qual é o andar aqui no fórum da comarca de Niterói. Eu acho que é o 9º andar, salvo engano, mas depois eu posso até confirmar. E é onde acontecem essas conciliações. E é pública, tá, pessoal? Se vocês quiserem, tem uns dias atrás eu estive lá no fórum para resolver algo, e eu vi a conciliadora falando assim: faz o pregão lá no corredor, chama parte tal, e veja se tem alunos de direito. Se tiver, manda entrar. Então, se vocês tiverem oportunidade aqui, pelo menos no fórum aqui do Centro de Niterói, assistam, acompanhem as pautas para vocês verem como é que funciona. É público, tá? Não se sintam envergonhados, e a gente aprende muito quando a gente consegue assistir esse tipo de ato processual. Pois bem, a conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferentemente, meu Deus, entre os bacharéis de direito, excluídos os que exerçam funções da administração da justiça criminal. E é o que me importa, o 74.
A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, mas cabe embargo de declaração, tá? Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Então, bem interessante isso. Existe um acordo que vai se definir um valor de indenização de uma composição civil. E aí vai ser levado ao juiz, para o juiz homologar, quer dizer, confirmar ou não, mediante a sentença, tá? Aqui, ó. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. E isso aqui, o parágrafo único, eu já estou trazendo para vocês os efeitos desse acordo, que é a renúncia, a extinção de punibilidade, né? Porque vai se buscar a reparação civil e obviamente não vai ter mais essa ação penal, ok? Eu vou deixar aqui o 75 para depois a gente voltar, que é a negativa da composição civil. Vou aqui voltar para o material para a gente ver como é que fica aqui, ó. Então, efeito, artigo 74, parágrafo único, já lemos, ele terá um duplo efeito. Na justiça criminal, acarretará a extinção de punibilidade, e na justiça civil, aquela sentença é interessante, porque a pessoa vai pegar a sentença e vai levar no judiciário, na justiça civil comum, e falar assim: olha, eu tenho isso aqui. Se a parte não pagar imediatamente, aquilo ali tornar-se-á um título executivo judicial, que ele já pode entrar com o processo de execução, cobrando aquele acordo. Não precisa de um processo de conhecimento para definir se houve dano, se não houve dano, apuração de valores, ali já tem. O acordo é simplesmente executar. É título executivo judicial, tá? Voltando aqui, ó, renúncia do direito de queixa na ação penal privada e representação da ação penal pública condicionada. Já havia lido, tá? Tá certinho. Pois bem, o que pode abranger nessa composição civil? Danos emergentes, lucro cessante. Eu era motorista de aplicativo e fiquei tantos dias sem trabalhar. Vamos fazer uma composição pelos dias perdidos, os danos morais, tudo isso pode abranger nessa composição civil. O momento dessa composição civil, já li aqui para vocês, lá no artigo 72, que é na audiência preliminar. E aí a sentença é meramente homologatória, de acordo do acordo, e é irrecorrível, sendo que pode caber embargo de declaração. Quando é que a gente utiliza os embargos declaratórios? Né? Quando houver obscuridade, contradição, alguma omissão que tinha sido colocado naquele acordo, só para corrigir algum erro, efetivamente. E essa sentença ela tem um efeito de extinção de punibilidade. Isso eu já falei para vocês. Pois bem, quando coloca aqui nesse material aqui a representação do ofendido, por que é a representação do ofendido? Lembra que eu falei os tipos de ações penais? Ação penal privada, pública e privada. Ação penal pública se subdivide em ação pública, ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Condicionada aqui pode ser justamente nesse material a representação do ofendido ou a aquisição do ministro da Justiça. Mas aqui nos cabe a representação do ofendido. Preciso de uma representação. É uma condição de procedibilidade. A ação, ela só irá começar, é o start, é o início, é o pontapé inicial para que ela possa iniciar essa representação. Essa semana mesmo eu recebi um termo circunstanciado de um acidente de trânsito, e no próprio termo circunstanciado, eu nem falei sobre isso, eu vou voltar a falar sobre a questão do termo circunstanciado. Ah, na delimitação dos fatos, né, assim, não há informação de que a vítima tenha manifestado seu interesse em representar contra o autor do fato do acidente de trânsito.
Pois bem, a, a gente vai ver aqui, na verdade, a gente vai voltar aqui ver dessa representação. Aqui embaixo tem sobre lavratura do termo circunstanciado. A, a possibilidade do termo circunstanciado, que é o ato que venha substituir o inquérito policial nas infrações de menor potencial ofensivo. Explicando aqui, quando você tem um crime, né, você pode ter um inquérito policial, que é um procedimento administrativo preparatório, informativo, que é dirigido ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, para auxiliá-lo na reunião de elementos de informação para que venha consubstanciar, né, a propositura de uma ação penal através da denúncia. Todavia, a própria lei 9.099 diz que quando houver um delito, e se chegar esse conhecimento do delito à autoridade policial, não haverá inquérito policial e simplesmente vai se lavrar um termo circunstanciado dos fatos de maneira bastante resumida e imediatamente será encaminhado ao juizado especial. Deixa eu colocar aqui para vocês como é que se parte disso aqui, ó. Ah, olha só, ele aqui para vocês. Artigo 59. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, procedendo-se às requisições e exames periciais necessários. Aí vem aqui, ó, isso no artigo 69, falando sobre a fase preliminar. Parágrafo único. O autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. E aqui, no caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da família. Pois bem, paro por aqui. Então, essa é a perspectiva do que vem a ser esse termo circunstanciado. Pode ser que no momento dessa lavratura, né, que estão todos na delegacia, naquele momento mesmo, a vítima já faça oralmente essa sua representação. Olha, eu quero representar contra o ofendido, para que haja ação penal pública condicionada. Né? Essa é a lógica. Então, cabimento na ação penal pública condicionada é uma condição de procedibilidade da ação penal. Uma coisa importante, de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal, se a gente for ver aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, o 38 do CPP. Prescreve, na verdade, prescreve nada, decai, ó, salvo disposição em contrário, o ofendido ou o seu representante legal decairá o direito de queixa, quer dizer, na ação penal de iniciativa privada ou de representação na ação penal pública condicionada, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado de quando? Do dia em que vier saber quem é o autor do crime ou, no caso do artigo 29, do dia que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Pois bem, então o que que a gente tem aqui? Eu acabei não compartilhando a lei, eu li o artigo 38, mas eu não compartilhei com vocês. Hoje mesmo eu falei em sala de aula isso com os alunos sobre esse prazo decadencial, que não se confunde com o prazo prescricional lá do artigo 109 do Código Penal. Aqui é condição
para o exercício da ação penal, para que essa ação penal possa ser intentada. Se ultrapassar esse prazo decadencial de 6 meses, extinguiu a punibilidade, não pode ingressar com essa ação. São coisas distintas, né? E o que a gente vai ter nesse artigo 38? O prazo começa a fluir da data em que a vítima tomou ciência de quem é o autor do fato. Ora, a gente às vezes fica assim, como é que pode isso? Eu sofri um crime, né? Sofri uma violência, como é que eu não sei quem fez isso comigo? Não faltam exemplos. Quer ver uma coisa? Um grupo de WhatsApp, que alguém venha me injuriar, venha me caluniar, e tem vários números, não faço ideia de quem seja. Até eu descobrir quem é aquela pessoa, pode levar um tempo. Eu fui assaltada num beco escuro, não sei quem é essa pessoa. Até eu descobrir. Assaltada não vai ser o caso, né? Porque não vai ser exatamente um crime. O exemplo que tinha sido dado e os alunos tinham falado sobre a questão do estupro, que era mudou a legislação, que era ação penal pública condicionada e passou a ser incondicionada. Antes precisava da representação da vítima. E como é que a vítima vai saber quem é? E pode acontecer dela não saber efetivamente. Então, são essas situações que necessitam que essa contagem do prazo seja a partir do momento que o ofendido, ou a vítima, ou o seu representante legal efetivamente tome ciência de quem é o suposto autor do fato. Então, aqui, na representação do ofendido, deve-se observar esse prazo decadencial de 6 meses para representar. E como é que a representação é muito simples? É simplesmente: quero representar, eu te autorizo, Ministério Público, a oferecer a denúncia. Pode ser formal, pode ser por cota, assina, extremamente simples, não tem que fazer nada de elaborado, tá? O momento da representação pode ser na própria audiência preliminar, de acordo com o artigo 75, caput, agora aqui da Lei 9.099. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não obtida a composição civil, estou olhando aqui o artigo 75, tá? Não obtida a composição civil dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. E aí vem o parágrafo único. Olha que interessante. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Então, se a pessoa fez audiência preliminar, teve lá o oferecimento da composição civil, não não fechou-se um acordo, né? Não foi positiva para efetivamente ter essa composição civil. E aí o conciliador vai perguntar: quer fazer a representação contra ao suposto autor do fato? Não quero. Decaiu, vai extinguir o direito dele? Não, ele, né, tem 6 meses a partir daquela data ainda para representar contra ele, ok? Bem tranquilo quanto a isso, né? Momento da apresentação, então, eu vi para vocês aqui. Possibilidade da lavratura do TC, que é o termo circunstanciado sem representação. Acabei de narrar um fato real dessa semana que eu li, um termo de circunstanciado que não tinha representação da vítima, né? Ela só há a narrativa do acontecimento, até porque a vítima estava inconsciente nesse acidente de trânsito. Que aí, olha que interessante, o regime diverso no Código de Processo Penal. Se for um crime de ação penal pública condicionada, que não é do juizado especial criminal, e sim do juízo comum, do juízo criminal comum, não pode haver um inquérito policial, iniciar o inquérito policial sem a devida representação do ofendido. Vai estar lá no artigo 5º, 4 do Código de Processo Penal. Lei Maria da Penha, artigo 41, não aplica a Lei 9.099 nos crimes de violência doméstica, tá? Há uma interpretação teleológica que só em relação à lesão corporal dolosa leve. Todavia, a jurisprudência tem entendido da constitucionalidade do dispositivo com a consequência de ser ação pública incondicionada, ou seja, não depende de representação da vítima. Tem aqui o exemplo da
ADI, ADI, né, 4424 que tramita no STF. Pois bem, chegamos aqui à transação penal, tá? Transação penal é um momento posterior. Enquanto na composição eu só vou discutir as questões dos danos, ah, os danos pecuniários, danos civis da vítima, aqui eu já vou estar no universo da própria pena, né, da própria esfera criminal efetivamente. Por isso a palavra transação penal. E a palavra transação também vem numa perspectiva de acordo, numa perspectiva negocial, só que ela é feita no momento posterior. Vamos lá. Natureza é um direito subjetivo, né? Está dentro de um espaço de consenso. Como é que é feito? Para ser os pressupostos dessa transação penal. Primeiro, tem que ter uma infração ser de menor potencial ofensivo. Se ela tiver uma pena máxima acima de 2 anos, não é cabível a transação penal. Na verdade, a transação penal ela vem iniciar essa justiça negocial, que hoje nós já temos no Código de Processo Penal, que é acordo de não persecução penal, que está previsto no artigo 28A do CPP, né? Só que tem outros critérios, né? Se vocês tiverem curiosidade depois de reler o artigo 28A, ele tem lá, são os crimes até 4 anos, sem violência, aí precisa ter uma confissão. Aqui nem precisa de confissão, tá? Mas vamos aqui nos requisitos, né? E começando aqui com os pressupostos. A transação penal é proposta pelo Ministério Público e antes da denúncia. Isso que é o legal. A denúncia é a petição inicial do Ministério Público, não é isso? Ora, se o Ministério Público não oferece a denúncia, ele já oferece a transação penal, quer dizer que não forma uma relação processual. A transação penal é o momento anterior da formação da relação processual, ou seja, ainda não tem o réu aqui. É isso que é o bacana nesse sistema do juizado especial criminal. Aí é oferecido uma pena de multa ou restritiva de direitos. Olha, você vai ter que comparecer a uma entidade de serviços comunitários, você vai ter que cumprir 270 horas de trabalhos voluntários, ou então você vai ter que pagar uma cesta básica, ou 2 cestas básicas, ou então 2 salários mínimos. Vai ser feito esse acordo, né, esse oferecimento. E outro, é um direito subjetivo do réu, segundo a jurisprudência, né? Tendo as condições, os requisitos positivos para que ele possa ser beneficiado dessa transação penal, o Ministério Público deve oferecê-lo, tá? E aí ele pode aceitar ou não. Já fazer esse prévio cumprimento de uma pena, só que uma pena não privativa de liberdade, e sim restritiva de direitos, tá? E é interessante que, quando, por exemplo, eu leciono aula de processo penal, vou falar da ação penal. Quais são os princípios da ação penal? Ela é obrigatória, né? Ela é disponível. Ora, obrigatória toda vez que o titular da ação estiver diante de um delito, ele é obrigado, enquanto órgão acusatório, ele é obrigado a acusar, ele é obrigado a pedir a condenação. Aqui ele vem numa perspectiva negocial. Olha só, eu não vou te acusar, não. Vamos negociar? Olha, você você cometeu um crime, ou supostamente você cometeu um delito, que a pena chega até a 2 anos. Vamos fazer o seguinte: você pode cumprir uma pena restritiva de direitos de trabalhos voluntários de 250 horas, ou então você vai ter que ir toda sexta-feira em tal lugar, né? E aí, você cumprindo isso, eu não vou te processar criminalmente. É isso, é a transação penal. Ela vem a relativizar o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Pois bem, quantos requisitos negativos? O que que a gente tem aqui? Não pode ser, e esses requisitos negativos vão estar aqui dispostos. Vou colocar a lei para vocês, para eu acho que fica mais fácil
para a gente acompanhar quais são os requisitos pela lei. Ó. Não se admitirá a proposta. Que proposta? Aqui, ó, a proposta de transação penal, tá? Ok? Não se admitirá a proposta quando ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, não pode sê-lo. Ter sido agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo. Não indicarem antecedentes à conduta social, à personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessária e suficiente a adoção da medida, tá? Então, aqui, o que que a gente tem? A gente vai ter como requisitos negativos a reincidência do crime, né, se tiver sido apenado com prisão, a ausência de transação penal dos últimos 5 anos. Isso aqui é uma condição muito interessante. Por quê? Eu te dou um benefício de você não ser processado, tá? E eu posso, você pode cumprir uma pena restritiva de direitos, mas olha, não é toda hora que você pode fazer, não. Ah, vou me beneficiar. Fica sem fazer nenhuma bobagem, pelo menos durante 5 anos, para que depois você possa, de novo, usufruir desse benefício penal. E, obviamente, nos requisitos subjetivos, a gente vai ter a ausência de antecedentes, uma conduta social condizente, né, a personalidade do agente. O que adianta eu fazer esse benefício se é um criminoso quanto mais? Embora isso tenha sido muito criticado, porque pela doutrina, especialmente a doutrina um pouco mais garantista, que vai dizer assim: ora, quem vai dizer são conceitos extremamente abstratos, ambíguos? Como é que eu vou saber qual a conduta social? Eu não fui com a cara dele e ele não vai ter o direito à transação penal, né? Esses últimos requisitos subjetivos são muito criticados pela doutrina. Pois bem, aqui, ó, consequências da não propositura da transação, tá? Aqui já tem o próprio parágrafo 3º, que vai dizer aceita a proposta, tá? Mas eu quero aqui, ó, se não tiver a proposta, aceita a proposta, o juiz pode conceder de ofício essa transação e ou então aplicação analógica ao artigo 28, tá? Que pode acontecer o seguinte, pode vir a 28 do CPP, tá? Que pode ser o arquivamento do inquérito policial, se não tiver elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, ok? E também pode acontecer de haver a formulação da proposta, a justificativa não é o cabimento e não há condição de procedibilidade, tá? Se não houver isso, a sua ausência impede o recebimento da denúncia, tá? Mas, em regra, o que que eu vou ter em regra com não ou não aceitação dessa transação penal? O oferecimento da denúncia, tá? Deixa eu voltar aqui para o material para vocês, para aí fica mais fácil aqui, eu fico passeando, não fica tão cansativo. Pois bem, transação penal. Na ação penal privada, há divergência sobre o cabimento. Porque o artigo 186 caput, ele vai dizer o seguinte: havendo representação ou tratando-se de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público poderá oferecer a proposta de transação penal. A primeira corrente vai dizer o seguinte: não pode haver transação penal nos crimes de iniciativa privada, porque não há previsão legal. A segunda corrente vai fazer o seguinte questionamento: ora, se há possibilidade total de renúncia ao direito de queixa, do ofendido optar, pelo menos, por que ele não pode optar pelo menos pela transação? Vamos lá. Na ação penal privada, lembra que eu falei dos princípios da ação penal pública? Obrigatoriedade, indisponibilidade, lembra que eu falei isso? Na ação penal privada, ela tem os princípios inversos. Enquanto na pública é obrigatório, na privada, né, a ação penal de iniciativa privada, ela vai reger pelos princípios da conveniência e da oportunidade. Ora, eu fui injuriada, tem aquele crime, eu vou ingressar com a ação?
Não sei. Eu, enquanto ofendida, eu vou verificar da conveniência, oportunidade e ingressar com uma ação penal através de uma queixa-crime contra a pessoa. Então, ela não vai viger o princípio da obrigatoriedade. Da mesma forma, de um lado, da ação penal pública, ela vai reger sobre o princípio da indisponibilidade, que em regra o Ministério Público não pode dispor, quer dizer, em regra o Ministério Público não pode desistir. Eu, enquanto ofendida, numa ação penal privada, eu posso desistir, eu posso renunciar ao direito de queixa, eu posso optar, eu posso perdoar, enfim. Por que que eu não posso optar pela transação penal? Né? Não faz sentido. Então, essa segunda corrente, ela tem questionado a não possibilidade da transação penal na ação penal privada, tá? Continuando aqui, ó, conteúdo dessa transação penal, a proposta, o conteúdo da proposta deve ser claro, determinado quanto à espécie, e o prazo de pena restritiva, né, tem que ter um prazo, e o valor da pena de multa também. E é óbvio, se a pena máxima é 2 anos, imagina fazer uma pena restritiva de direito de 24 anos, não é possível, né? Tem que ser algo bem razoável, né, com relação ao tipo penal que foi, que está em jogo, né, e o que vai ser aplicado. Até porque a pessoa pode recusar, isso é uma insanidade, né? Vamos lá. Na aceitação da transação penal, pelo autor do fato e seu defensor, né, tem que ser ambos aceitando, e havendo um conflito, prevalece a vontade do autor do fato, né, ou o suposto autor do fato, se for o caso. Aqui, ó, se houver o descumprimento do acordo que foi firmado na transação penal, pena de multa já vai levar para a execução fiscal, tá? E a pena restritiva de direitos, o que que a gente vai ter? Conversão em pena privativa de liberdade, pode acontecer isso. E há também um novo oferecimento da denúncia. Na verdade, nem um novo, vai haver a denúncia, porque não tinha sido feita a denúncia. Lembra disso? A transação penal, ela é oferecida antes do oferecimento, ficou redundante, né? Ela é proposta, ficou melhor agora, antes do oferecimento da denúncia, né? Aqui, ó, a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material e descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal, mediante oferecimento da denúncia ou requisição do inquérito policial. Então, segue o baile, né? Vamos embora, como dizia o falecido Ricardo Boechat, toca o barco, né? Vamos para frente. Os efeitos dessa transação penal. Se essa transação penal agora for efetivamente cumprida, está faltando aqui colocar aqui os efeitos dela cumprida, não vai gerar reincidência, mas ela impede nova transação penal no prazo de 5 anos. Isso eu já falei isso para vocês aqui, né? Eu te dou um benefício de você não ser preso, não ter a sua pena, sua liberdade restrita, né? Você vai ter somente alguns direitos privativos aí, restrição de direitos. Todavia, não faça bobagem ao longo desses 5 anos, porque você não pode ter uma nova transação penal, pelo menos durante os 5 anos após o cumprimento, tá? Também vai ter um benefício que não vai constar nos antecedentes criminais, né? E também não terá efeitos civis para reparação de danos. Ora, se houver transação penal, já também. Olha só o artigo 76, parágrafo 6º. Aliás, vamos ler aqui, ó. Ó, estou no parágrafo 3º do artigo 76. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor será submetida à apreciação do juiz. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, residência sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação,
pode ter apelação, sim, conforme o artigo 82 desta lei. E o sexto, a imposição de sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará na certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados por propor ação cabível no cível. Então, ela não, diferentemente da composição civil, que ele pode levar para o juízo cível, a transação penal não. Se foi feita a transação penal e ainda assim a pessoa quiser discutir alguma reparação civil, ele vai ter que entrar com uma ação de conhecimento no juizado especial cível ou no juizado comum, né, cível, para se discutir essa perspectiva, ok? Deixa eu só fechar aqui e voltar aqui para o material. Estamos quase acabando aqui para não cansá-los. Pois bem, temos um outro benefício previsto na Lei de 9.099, que é a suspensão condicional do processo. Lembra que eu falei? Audiência preliminar vai ser oferecida a composição civil. Se houver composição civil, já xinga o processo, xinga a punibilidade, se for ação penal privada ou ação penal pública condicionada, não nas ações penais públicas incondicionadas, tá? Não tendo a composição civil, tem ainda a oportunidade da transação penal, falamos isso, né? Quais são os tipos tipos de ações penais que podem ser oferecidos e seus requisitos objetivos e subjetivos. Nada disso serviu. Houve a necessidade do oferecimento da denúncia, né? Lembra que eu falei, foi recusado, então não tinha efetivamente alguns dos requisitos para esses benefícios anteriores. Então, houve oferecimento da denúncia e, ainda assim, se acaso estivermos diante de um crime cuja pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, pode o Ministério Público, de acordo com o artigo 89, deixa eu pegar aqui o 89 aqui para você já separar. Artigo 89, oferecer a suspensão condicional do processo. Deixa eu pegar aqui vou ter que voltar na lei. Eu gosto de ficar lendo a lei. Eu faço material, mas eu gosto de mostrar a lei para vocês, que é onde vocês vão estudar efetivamente. Aqui, ó, 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, então ele já pode oferecer a denúncia com esse pedido, se for o caso de crimes com pena máxima, pena mínima, perdão, pena mínima combinada for superior ou inferior, for igual ou inferior a 1 ano, tá? Oferecer a denúncia e, nesse momento do oferecimento da denúncia, também propor a suspensão condicional do processo, a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Já tem aqui os requisitos negativos já previstos no caput do artigo 89. Então, o crime não teve composição civil, não teve transação penal. E aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia, tá? Ele oferecendo a denúncia e ele verificando que a pena mínima combinada é igual ou inferior a 1 ano, o que ele vai fazer? Ele já oferece a suspensão, oferece a denúncia e a suspensão do processo por 2 anos, ou seja, tudo aquilo que vai ser acontecer num processo, ser citado, audiência de instrução e julgamento, provas, testemunhas, sentença, nada disso vai acontecer. Oferece e para, suspende o processo, tá? Mas para isso precisa que o acusado não esteja sendo processado e não tenha sido condenado por outro crime, tá? E agora também os demais requisitos presentes, tá? A gente vai ver também alguns outros requisitos. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, esse recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo ao acusado o período de provas sobre as seguintes condições: reparação do dano, salvo a possibilidade de fazê-lo. Às vezes não dá, gente. Não tem como fazer uma reparação do dano. 2, aí se dá.
proibição de frequentar determinados lugares. 3, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. 4, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai ter no artigo 89 sobre a suspensão condicional do processo. Deixa eu voltar aqui, então, no material para a gente acompanhar, tá? Aqui, ó, trago a duração de 2 a 4 anos, os requisitos que estão previstos, né? Bom, deixa eu ver mais o que eu posso chamar a atenção aqui de importante para vocês. Acusado não esteja sendo processados. Requisitos, né? Os requisitos do SURSI. A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias devem ser também observados pelo juiz e pelo Ministério Público nesse oferecimento da suspensão condicional do processo. Aqui eu tenho os requisitos arrumadinhos para vocês. Crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano. A proposta é feita pelo Ministério Público, também repetido aqui. Pois bem, que mais que eu posso falar aqui sobre a suspensão condicional do processo? Não se aplica a crimes militares, também não se aplica aos crimes de caso de violência doméstica, tá? Consequência da não propositura da suspensão condicional do processo. O juiz pode conceder de ofício, através da aplicação analógica também do artigo 28. O 28 do CPP ele vai tratar sobre arquivamento do inquérito policial. Ora, se não tiver os requisitos mínimos, que é a justa causa, que é a tipicidade aparente, que é a culpabilidade, a possibilidade de uma punibilidade, perdão, né, vai ser arquivado o inquérito policial e, no caso aqui, o termo circunstanciado. Ok? Deixa eu ver aqui. Aqui ainda tem mais uma observação. Quais são as condições obrigatórias? Já li para vocês aqui. Parágrafo 1º, comprometer-se a reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares. O 3 aqui, o 4, né? Já coloquei isso para vocês. Existe a possibilidade, no parágrafo 2º, que o juiz possa especificar outras condições aqui para o réu, né? Aí agora um réu, né? Poder cumprir, além daquelas previstas no parágrafo 1º do inciso 1 ao 4, ok? Com relação à ação penal privada, a divergência sobre o cabimento da suspensão condicional do processo, porque contra o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá. Ora, se ação penal privada não seria denúncia, seria queixa-crime, tá? Mais uma vez, a doutrina vai dizer, pode sim, não se justifica por duas opções extremas. Se o ofendido pode ou não oferecer a queixa, pode conceder ou não o perdão, porque não pode fazer a suspensão condicional do processo. Mas isso aqui são discussões doutrinárias, ok? Aqui eu já tinha falado sobre o prazo o momento dessa suspensão, o oferecimento da suspensão do condicional do processo. E os efeitos, agora sim, faltou aqui os efeitos, é o que está faltando a partir do parágrafo 5º do artigo 89. Expirado o prazo, né, desses 2 a 4 anos sem a revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade, tá? Não ocorrerá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo, durante esse prazo de suspensão condicional do processo não vai ter prescrição. E se o acusado não aceitar a proposta de suspensão condicional do processo, porque pode acontecer, sabe o quê? Eu quero ir para o processo, eu quero ser processado, que eu quero provar a minha inocência. Pode acontecer isso. E aí, o que vai acontecer? O processo seguirá normalmente. E também pode acontecer do próprio réu não ter as condições
previstas mínimas para oferecimento dessa suspensão condicional do processo. E se não tiver, processo que segue, ele pode vir a ser condenado ou absolvido ao final, tá? Ah, e é isso. A partir daqui, está meio que repetindo todo o rito, né? Procedimento sumaríssimo, como é que deve ser feito. Ah, importante do procedimento sumaríssimo que eu não falei. Aqui, ó, exceções. Se por acaso não localizar o suposto autor do fato, vai ser necessário fazer a citação por edital, né? E aí o que que vai acontecer? Vai ter a deslocamento de competência e vai para o juízo comum, tá? Outra questão também que pode acontecer é quando houver uma complexidade ou circunstâncias que não permitem o oferecimento da denúncia oral, também pode acontecer desse deslocamento. Deixa eu ver o que mais aqui. É isso, ó. Sistema de juizados especiais criminais. Termo circunstanciado ao invés de um inquérito policial, já falei isso para vocês. A existência de uma audiência preliminar, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento, né, antes mesmo de um oferecimento da denúncia. O nome do procedimento é o que a gente vai chamar de procedimento sumaríssimo, né? E aqui, ó, na audiência preliminar, a gente tem a tentativa de composição civil, a possibilidade de oferecimento de representação e, não tendo esse direito, né, esse oferecimento à representação, o ofendido ou a vítima tem um prazo de 6 meses ainda para fazer essa representação. Também pode ser feito ainda na audiência preliminar a transação penal, tá? Proposta ou justificativa de não ter sido feita essa transação penal. Nessa audiência preliminar já pode ser feita oralmente, né, a denúncia ou queixa, né, e pode ser oferecida essa denúncia. E nessa audiência preliminar também é feita a citação pessoal, se for o caso, para a continuação do processo, tá? Procedimento sumaríssimo, o que que a gente vai ter aqui, ó? Nova tentativa de transação penal, se não for aceita no primeiro momento, pode ser feito depois. Resposta oral, lembra que eu falei dos princípios, né? Da informalidade, da economia processual, da celeridade. Juízo de admissibilidade da acusação é feito no momento ou do recebimento ou rejeição da denúncia, ok? E aí, a partir daí, é muito próximo o que a gente tem nos ritos sumário e ordinário. Tem oitiva de vítima, tem oitiva da testemunha de acusação, tem interrogatório, tem debates orais, tem sentença oral, tá? Aqui já é só o procedimento de uma audiência preliminar. Ó, só lembrando aqui que eu já falei para vocês sobre o termo circunstanciado. É um relatório. Termo circunstanciado é um relatório, né, do fato delitoso, daquele fato que chegou à informação da autoridade policial. Aqui eu coloco aqui que é um misto de boletim de ocorrência com inquérito policial. Ele é muito sucinto, é só um relatório das partes, da vítima, do autor, do suposto autor do fato, se tem alguma testemunha, quem é que falou, ele vai relatar aquilo tudo, ok? E não há, aquilo ali levado a termo e é encaminhado imediatamente à justiça, do juizado especial criminal. Bom, acredito que a gente já tenha. Aqui, a partir daqui, meio que repetido de tudo que eu falei, foi que eu falei que eu tenho dois materiais no slide só, um complementa o outro com informações. Chegamos aqui, 1h13 de vídeo, espero que eu tenha sido clara, né, na explicação dos institutos que foram trazidos pela Lei 9.099, né? Estou à disposição. Meus dias de plantões aqui é terça e quinta, né? Me procurem aqui na parte, né, de 11 da manhã a 1 da tarde, né? Na terça-feira ainda tem, eu dobro meu plantão aqui. Sinto-se à vontade para virem aqui para a gente conversar e falar um pouquinho sobre o estágio, né? O estágio EP3 e as ações penais que temos aqui. Até a próxima!